Eu gostaria que você abrisse, então, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, dos versículos 25 a 33. Enquanto você abre, o tema dessa mensagem, talvez você não entenda de uma forma muito clara no início, mas depois você vai entender. O tema dessa mensagem é que leve. Repete comigo, que leve. Isso é uma palavra em hebraico e você vai entender o significado dela durante a mensagem. Que leve, que significa conforme o coração. Então, aí estamos aí diante do versículo 25 de Números, capítulo 13. Vamos ler? Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Até aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te pedimos agora que o teu Espírito Santo possa nos trazer um entendimento nessa manhã, possa conduzir todas as coisas, que eu não atrapalhe, ó Deus, o meditar da tua palavra, Senhor Deus. Pai, traz fé aos nossos corações, tira de nós toda incredulidade, ó Deus, que em nome de Jesus, tu possa falar aos nossos corações e saiamos daqui fortalecidos na tua palavra. Desde já nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o relato quando os espias voltaram de espiar a terra. Eles voltaram e, conforme nós lemos, eles fazem um relato. E é interessante que eles, voltando, eles começam a falar daquilo que viram, porque a ideia era essa, olha, e a gente vai falar no decorrer dessa mensagem. Vai lá e espia a terra, para saber como é que é a terra, o povo da terra, os frutos da terra, se a terra é boa, se a terra é frutífera, se não é frutífera. E para isso, Deus, o Senhor diz a Moisés: envia alguns homens, um de cada tribo, então 12 homens, E esses homens não são qualquer pessoa, são chefes nessas tribos. Envia eles para poder espiar a terra. E aí, exatamente esse trecho que nós lemos é o trecho que eles voltam de espiar a terra. Depois de algum tempo eles voltam. É interessante que o Senhor, Ele deu uma ordem a Moisés. Isso está em Números, deixa a sua Bíblia aberta aí em Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 2. Veja o que o Senhor falou: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã
que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. 12 homens foram enviados para essa missão. 12 homens. 12 homens de um mesmo povo. Não foram 2 de um povo, 2 de um povo estrangeiro, 2 de um outro povo. Não, foram 12 homens de um mesmo povo. Pegaram as 12 tribos ali, me dá um homem de cada uma delas, todos ali, todos do povo. Mas não somente o Senhor dá uma ordem, mas Moisés também dá uma ordem. Números capítulo 13, do versículo 17 a 20, por favor. Olha o que diz. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então, não somente Deus deu uma ordem a Moisés, mas Moisés também deu uma ordem para aqueles homens. E aqueles homens saíram para cumprir com aquela ordem, que era muito importante. E aí a gente começa a falar a partir do versículo 25, né, do relatório propriamente disso. Os versículos 25, 26 e 27, eles relatam exatamente o que aconteceu. Depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra, vieram a Moisés, toda a congregação dos filhos de Israel, fizeram um relato do que tinha visto, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra. Moisés e congregação, nós fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos da terra. E a minha pergunta para você é: os espias obedeceram a ordem que foi dada por Deus e por Moisés? Sim? Eles obedeceram. Versículo 28. Logo depois que eles relataram a Moisés e disseram no 27, fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos. E aí no 28 ele começa com essa palavrinha aí, ó, mais. Veja o que ele diz: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam. Ele começou a ressaltar, a exaltar as condições difíceis. 12 homens foram espiar a terra, percebam, e eles começam no relato a exaltar aquilo que era talvez a visão mais negativa, né, daquela missão. E ele diz no 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. E aí, você vê que o cenário mudou a partir do versículo 28, quando ele usa essa palavrinha mais. Mas é como se fosse assim, está tudo bem, a terra é boa, mas... A partir do mais vem uma restrição, a partir do mais vem uma atenção, a partir do mais as coisas começam a mudar. E esse mais... ele denota uma oposição, uma restrição, uma condição adversa, uma condição que talvez vai trazer de nós uma atenção necessária. E não foi diferente. A minha pergunta para você, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você se utiliza desse mais com frequência? Nos teus desafios, nas situações, na sua jornada cristã, porque estamos numa jornada, amém, irmãos? Nós, eu e você, estamos numa jornada rumo ao Senhor, rumo à vontade de Deus, rumo à eternidade. E muitas vezes estamos, convictos, aliançados com o Senhor. E muitas vezes nós, diante do desafio, falamos: está tudo certo, eu sei que Deus vai me curar, eu sei que Deus vai operar, eu sei que Deus vai abrir a porta, mas... E aí o nosso coração, que é muito tendenciado a isso, começa: mas eu sei também que é muito difícil.
mas eu sei que existe uma estatística que diz que tantos casos assim não são bem-sucedidos, mas se não tiver alguém lá dentro para me facilitar, eu não vou conseguir. Mas a minha pergunta é: nós temos utilizado esse mais com frequência? Veja, eles vão lá, eles obedecem à vontade de Deus, obedecem às ordens de Moisés, vão espiar a terra, espiam a terra, trazem o fruto. O cacho de uva precisou ser carregado por 2 homens. Tem noção desse cacho de uva? Tamanho desse cacho. Ele diz aqui que aquela terra manava leite e mel, que aquela terra era muito produtiva, que o fruto da terra era bom. Tanta coisa boa para eles enxergarem, e eles não enxergaram. Eles viram as coisas boas, mas ressaltaram mais as coisas que não eram tão boas assim. As oportunidades eram grandes, mas eles preferiram exaltar as dificuldades. Às vezes acontece isso comigo. Eu não sei se acontece com você, talvez seja só comigo. A gente se depara com os desafios e, ao invés da gente olhar com aqueles olhos de que bênção, a gente ressalta talvez mais as dificuldades. Eu vou conseguir, mas... Veja o que acontece no versículo 30. Eles acabaram de dizer tudo isso, falaram que o povo era poderoso, cidade fortificada. Aí levanta um homem, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Gente, ele também foi. Ele também estava com os 12 homens. Ele também estava junto. E eu fico me perguntando, quando eu comecei a ler essa passagem, eu fiquei me perguntando, o que ele tem de diferente? Eram 12. Você deve estar se perguntando, cadê Josué? Porque eu sempre ouvi que é Josué e Calebe, né, que foram espiar a terra, deram, né, a ideia positiva da terra. Você vai ver, Josué vai aparecer mais à frente. Mas nesse momento, Calebe, ele se levanta e diz: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes. E eu fiquei me perguntando, o que Calebe tem de diferente dos outros espias? Eram 12, 2 foram favoráveis e 10 olharam mais para as dificuldades do que para as oportunidades. O que será que Calebe tem de diferente? Calebe, quando ele se pronuncia diante de Moisés, da congregação, ele traz uma nova perspectiva. Você percebeu que antes disso eles só estavam falando, até disseram que a terra era boa, mas olha, mas não é boa, mas, só mais. E Calebe vem com diz a palavra que ele fez calar o povo. Ou seja, estava aquele burburinho. E muitas vezes é assim que acontece, está aquele burburinho. A dificuldade é tanta que a gente fica gastando o nosso tempo, a nossa vida, o nosso ânimo, em murmurar, em reclamar, em dizer que vai ser difícil isso e aquilo, e vem Calebe, silêncio. A gente vai subir, a gente vai conseguir. A gente vai conquistar. A gente vai conquistar. E isso ele trouxe uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, uma nova forma de ver a situação, irmãos. Calebe trouxe uma nova forma de ver a situação. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente vive situações em que a gente já tem quase que um modo operante de funcionar diante dessas coisas. A gente ressalta mais as dificuldades do que as possibilidades. Que eu e você possamos ser como Calebe, que trouxe uma nova perspectiva, que trouxe uma nova possibilidade, que trouxe uma nova forma de ver a situação. E de onde sai essa certeza, essa convicção? De onde saiu isso? Por que 10 acharam ruim, só 2 acharam a terra boa? A palavra convicção é algo que eu e você precisamos ter. Nós precisamos ser convictos, irmãos. A nossa vida, a nossa jornada cristã depende da nossa convicção. Nós precisamos saber aquele que nós seguimos. Nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos. Nós precisamos crer e sermos convictos que essa palavra é verdadeira.
Você entende que você precisa de convicções, porque aquele que não é convicto é levado pelas situações. Aquele que não tem convicção do que acredita é levado pelas circunstâncias. É tomado pelas circunstâncias. Me lembro agora de Saul, no momento em que ele oferece o sacrifício no lugar de Samuel, e hoje eu não vou trocar Samuel e Saul, na última vez, meu Deus. Mas eu quero te dizer que naquele momento, Saul, a palavra diz que Saul, forçado pelas circunstâncias, ele faz o que ele não deveria fazer. Eu e você precisamos ser convictos. Quais são as suas convicções? Haverá um tempo, aqui no Brasil, as coisas ainda não são assim, mas em alguns lugares a igreja tem sido perseguida, e se o crente nesses lugares não for convicto daquilo que ele crê, ele perece. Ele não resiste à perseguição. Então haverá um tempo que eu e você precisamos colocar essa convicção, é como se fosse um pilar, né? A nossa jornada cristã precisa de um fundamento sólido, e isso é a nossa convicção de fé. É a convicção daquilo que cremos, porque haverão tempos, como diz lá em Mateus 7, me esqueço agora qual o versículo, que diz, né, que se a nossa casa for fundamentada sobre a areia, o que vai acontecer? Vai ser derrubada com o vento, com a tempestade, mas se ela for fundamentada sobre a rocha, não vai cair. E essa fundamentado sobre a rocha são as nossas convicções. E ele tinha convicção. 12 homens foram e viram a terra, a maioria viu os desafios, as dificuldades, e o que fez Caleb enxergar de forma diferente as oportunidades e a vitória, era porque ele era convicto. É importante ressaltar, você tem noção do que significa Caleb? Eu vou te dizer o que significa Caleb. Eduardo, você foi estudar hebraico? Não, eu fui fazer uma consulta muito simples do nome, e aí eu me deparei com um significado assim, surpreendente. Caleb era filho de Jefoné, e isso está aí no versículo 13, coloca para mim, por favor, o versículo Números 13, 6. Diz assim, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Isso foi no momento em que ele começou a chamar um homem de cada tribo, para que pudesse formar o grupo de 12 espias. E aí da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. E aí, estudando sobre o que significava Caleb, primeiro a gente precisa falar de onde ele vem, do seu pai. E aí, Jefoné. O que significa Jefoné? Jefoné em hebraico significa aquele que enfrenta face a face. Esse era o significado do nome do pai de Caleb. E naquele tempo o nome determinava muita coisa, irmãos. Hoje a gente põe lá uns nomes mais, diferentes, mas naquele tempo tinha um significado, tinha um sentido o nome. E Jefoné significava aquele que enfrenta face a face. Provavelmente isso influenciou na personalidade de Jefoné. E Caleb foi criado vendo um pai que enfrentava os seus desafios face a face. Não era daqueles que se acovardam, mas aqueles que enfrentavam, aqueles que iam. E ele foi crescendo assim. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Jefoné, e Caleb? O que significa Caleb? A palavra Caleb, no hebraico, significa cachorro. E aí você fala, meu Deus, coitado de Caleb. Cachorro, gente. Como assim? Cão, em algumas versões diz cão, cachorro. Ele diz, o significado de Caleb é cão, cachorro. E olha que riqueza que tem nesse significado cão, cachorro. Cachorro em hebraico significa Kelev, que foi o que eu li no início dizendo que era o tema dessa mensagem. Kelev. O que significa, a palavra Kelev é cachorro em hebraico. O que é K-E, significa conforme, e leve coração. Então, o nome cachorro significava conforme o coração. E aí, você deve estar pensando assim, cachorro, conforme o coração. Eu vou te lembrar de duas características muito fortes, claras de um cachorro.
Quem tem cachorro aqui? Todo mundo gosta, né? Dá um trabalho, mas todo mundo gosta. Quem não tem cachorro, gente, ou não teve cachorro a vida toda, eu te desafio a ter um cachorro. Você vai ver como é viver perigosamente. Mas cachorro, ele tem duas características. A primeira característica do cachorro é a fidelidade. Cachorro é fiel ao seu dono, amém? Cachorro é um bicho diferente. Ele é fiel ao seu dono. E cachorro também, ele é sensível ao coração do dono. O que acontece quando você está triste? Você que tem cachorro, né? E você está triste. Aí o cachorro sai lá de onde ele está, ó, para aqui do teu lado, abaixa e fica te olhando, tipo assim. Só não fala, gente. Mas é como assim, ó, tô aí, hein? Conta comigo. Pega a patinha, conta comigo. Ele é sensível ao que está acontecendo com o seu dono, sensível ao coração do dono. Isso é verdade? Você já percebeu isso? Cachorro é assim. Eduardo, e o que isso tem a ver com Caleb? Tem tudo a ver. Porque o nome Caleb apontava para qualidades que Caleb tinha. A princípio, olha, nossa, significa cachorro. Mas o que era ressaltado na vida de Caleb eram as qualidades de fidelidade e sensibilidade. Fidelidade a quem? Aquele a quem ele servia. E quem é que ele servia? Deus. E ele também era sensível ao coração de quem? De Deus. E isso fez com que a forma de ver a situação mudasse completamente. Caleb, diante daquele relato, imagina você e 12, vamos lá ver a terra. Todo mundo entra naquela van bonita ali, tem vaga, vamos lá ver a terra. Chegou lá para ver a terra, todo mundo está junto, e ia lá, bonito isso, ia. Aí tem aquele, sempre tem um pessimista, né? Sempre tem aquele pessimista, não, mas eu não gostei da terra, não, vamos lá, vai ser bom e tal. E ele vive aquele momento. E aqueles homens que chegaram com um relato lá, provavelmente já vinham no caminho falando, não vai dar não. Muito difícil, hein? Tu viu o tamanho dos homens? Tu viu a cidade? Tu viu o tamanho daquela muralha? Só que eles estavam esquecendo. E eu quero que você volte a Números capítulo 13, versículo 2. Números, versículo 13, capítulo 13, versículo 2, veja o que ele diz. Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, vírgula. O que ele diz depois, irmãos? Tipo assim, o Senhor dizendo a Moisés, envia os homens para espiar a terra que eu vou dar. Ele não falou assim, envia os homens para espiar a terra, e se for favorável, se eles gostarem, se for legal, se tiver, né, tudo certo, aí eu vou dar a terra. Não. Ele já disse ali, separa os homens, um de cada tribo, envia esses homens para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Já existia, por parte de Deus, a informação de que aquela terra seria do povo. O meu Deus e o seu Deus é um Deus fiel, irmão. E Ele cumpre com aquilo que Ele promete. E Caleb, por ser fiel ao coração de Deus, por ser sensível ao coração de Deus, ele não se esqueceu disso. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, a segunda é, por que será que nós esquecemos? Por que será no meio da caminhada a gente esquece? Por que será que no meio, da mesma forma que foi com esses homens, que ele disse assim, envia alguns homens para espiar a terra que eu vou dar, às vezes é assim conosco, vai lá fazer aquilo, porque eu vou te abençoar, e a gente tem isso claro, só que no meio do caminho, a gente começa, mas não vai ser bem assim, né? Não pode ser tão fácil assim. Olha que coração nosso, né? Deus diz que vai abençoar, Deus abre a porta e a gente diz assim, tem alguma coisa errada aí, está fácil demais. Será que a gente só dá valor quando a gente sofre para conquistar? Será que a gente só acredita quando a gente passa por dificuldades para conquistar? Ou nós podemos crer que Ele dá
e ele abre portas, ele cria condições, e ele faz com que aconteça de fato e de verdade. Eu acho que o dia que nós, Igreja do Senhor, no mundo, entendermos o que é depender de Deus, nós seremos muito mais agraciados por Ele. O problema é que a gente quer botar condição, a gente quer, né? Será? Mas se for assim, olha, Senhor, está esquecendo dos gigantes da terra? Deus, Ele não esquece de nada. E aquilo que Ele te prometeu, aquilo que a palavra te prometeu, vai se cumprir. Ele é fiel. Vamos ao versículo 31, do capítulo 13. Então, você já entendeu o que significa Caleb. E logo depois, então, do relato de Caleb, esse relato que fez calar o povo, os homens que foram com eles continuam, dizendo: porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles voltam a declarar. Caleb se levanta e fala: para tudo, nós vamos conseguir. Eu tenho convicção disso. Em outras palavras, né, e aí eu estou parafraseando, não estou acrescentando nada na Bíblia, mas provavelmente aquele discurso de Caleb era para lembrar: cara, para tudo, está lembrando quem é que mandou a gente ir lá resolver esse negócio? Foi Deus. Foi Ele que junta 12 homens e vai lá espiar a terra que eu vou dar ao povo de Israel. Não esquece disso não, gente. E mesmo assim os homens voltam a ressaltar as dificuldades. E isso me alertou que muitas vezes o Senhor dá a ordem para a gente, Ele diz o caminho que a gente deve seguir, a gente começa nesse caminho, um caminho de fé, um caminho de ousadia. Eu e você precisamos ser ousados, sair da zona de conforto. Como difícil é, mas eu e você precisamos sair da zona de conforto. E aí a gente sai dessa zona de conforto, começa a dar passos na direção daquilo que Deus quer realizar em nós, na nossa vida, na nossa casa. E aí, de vez em quando, ainda vem aqueles pensamentos que dizem: mas tu não vai conseguir não. E esse pensamento está aqui dentro, do meu e do seu coração. Vai conseguir não, ainda vai ser difícil mesmo assim. Talvez por isso que nós hoje, a igreja de hoje, não veja tantos milagres e prodígios como a igreja primitiva. Como isso que está relatado aqui na Bíblia. A palavra diz que nem tudo pode ser registrado aqui, porque não haveriam livros necessários para registrar os feitos do Senhor. E aí o Senhor ainda diz: e vocês farão muito mais do que eu fiz. Você já imaginou? Por que a gente não vive isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente se deixa levar por aquilo que os nossos olhos podem ver. Quando na verdade Deus quer que nós possamos não olhar com esses olhos limitados, mas possamos crer. Olha, só para a gente entender, esses homens que estavam fazendo o relato, todos os homens enviados a espiar a terra tinham visto as mesmas maravilhas e prodígios feitos por Deus. Todos eles eram testemunhas oculares dos livramentos que Deus deu. Você crê nisso? Amém. A palavra vai dizer que todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Não era qualquer homem. Eram homens experimentados, eram homens que tinham vivido. Será que o mesmo Deus que venceu, isso eu vou ler, será que o mesmo Deus que venceu o faraó com as pragas, libertou o povo da escravidão, proveu o pão, o maná, proveu a carne, as codornizes, que colocou uma coluna de fogo à noite para clarear e aquecer, a nuvem de dia para proteger e guiar, não poderia ser fiel para que eles tomassem a terra prometida? Esses homens viram tudo isso acontecer, irmãos. E mesmo assim, diante daquilo, eu também sei que assim, né, a gente tem que ser bem realista, que nós somos humanos.
E como humanos, a nossa carne muitas vezes fala muito alto. Às vezes a gente tenta se transpor lá para aquela época e dizer assim, como é que eles esqueceram do que Deus fez? Deus tirou do Egito, cada praga, aquela coisa assim, sem precedentes. Ele botou uma coluna de fogo. Você imaginou você andando no deserto, uma coluna de fogo guiando, iluminando? De dia uma nuvem enorme protegendo, guiando. E aí a nuvem parou, arma o tabernáculo, para todo mundo, arma aqui. A nuvem andou, vamos embora, vamos andar. Eles estavam vendo tudo isso. E a gente se coloca no lugar e diz assim, se eu estivesse lá e tivesse visto tudo isso, eu não duvidaria do que Deus pode fazer. Será? Porque Deus já fez na minha vida e na sua vida, e por que a gente continua duvidando do que Deus pode fazer? Deus está fazendo na vida do irmão do lado, e a gente está vendo Ele agir. E por que a gente ainda duvida? Por que a gente usa o mais, quando a gente tem visto o que Ele tem feito na vida da pessoa do seu lado? Então, meu irmão, não quero te desanimar, mas da mesma forma que eles tiveram esse momento de incredulidade, vamos dizer assim, nós também podemos ter. E é exatamente isso que a gente precisa evitar. É exatamente isso que a gente precisa fugir dessa incredulidade. E a minha terceira pergunta, se já não é a quarta, que eu já perdi a minha conta aqui. Por que cremos parcialmente no que Deus pode realizar? Pensa aí. Por que eu e você muitas vezes cremos parcialmente? Ah, Deus pode fazer sim. Mas será que Ele vai fazer isso? Não é demais, não? Estou precisando tanto do emprego, será que Ele vai abrir essa porta mesmo? A fila da madrugada de oração está tão grande, tem gente lá clamando de madrugada, eu nem acordo de madrugada para clamar. Né? Os crentes aí mais fervorosos dizem que a madrugada a fila diminui, né? De oração. Porque são poucos os que estão orando na madrugada. Mas entenda, por que a gente questiona isso? Por que a gente duvida? Ele disse, envie alguns homens que espiem em Canaã, que eu vou dar. O que Deus disse para você que ia realizar na sua vida? Pensa aí, o que Deus falou para você assim, eu vou realizar isso? Será que você esqueceu do que Ele falou? Será que a dificuldade está tão grande que de alguma forma você está esquecendo da promessa? Será que eu estou esquecendo da promessa? Porque Ele falou que ia fazer. Irmãos, nós temos propósito. Nós não vivemos um dia após o outro, deixa a vida me levar. Crente tem propósito. Existe propósito para tudo. O Senhor abre portas, fecha portas com propósitos. O Senhor cria condições com propósitos. Eu vou até te dizer, por mais que eu não goste disso, você também não, os desertos que passamos é por propósito. A dificuldade que a gente enfrenta tem propósito. Se eu perguntar para você assim, se você olhar para trás aí, pessoal que está mais ou menos na minha faixa de idade de 30 anos aí, você que já está dos 40 para cima e acaba o assunto, acaba com isso. Você que está de 40 para cima aí, talvez lá nos 20 você não entendia as dificuldades. Você sequer pensava nelas. Mas a sua cabeça de 40 hoje, olha para trás e diz, ah, se eu soubesse disso, ah, se eu tivesse vivido isso. Existe um propósito, irmão. Talvez você passou por uma dificuldade há anos atrás, muito difícil. Daquela que tu ficou balançando assim, ó, acho que eu vou, dessa não vai dar, essa eu vou cair. Mas não caiu. Passou pela dificuldade. E hoje você olha para trás dizendo, foi necessário. Aquela dificuldade me ajudou a ser quem eu sou hoje. Isso já aconteceu com você? Existe propósito. Deus não faz nada sem propósito. Existem momentos, os versículos 32 e 33, eu quero chamar a atenção quando eles começam a relatar
né, as dificuldades, são momentos em que o Senhor, eu creio que Ele espera de nós que nós possamos crer somente. E não ficar valorizando dificuldades. É da nossa carne exaltar dificuldades. Mas qual é a maior luta que o crente tem? É vencer o quê, irmãos? A própria carne, a própria vontade. A nossa maior luta é essa, é vencer a nossa vontade, a nossa carne. Versículo 33. Daqui a pouco a gente acaba. Olha o que diz o versículo 33. Olha como estava o cenário daqueles homens que tinham ido espiar a terra. E aí, eles abrem a boca e dizem: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Ainda fizeram a ênfase. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Eles, aqueles espias, viram os homens, viram a grande dificuldade, e eles mesmos começaram a se comparar como gafanhotos, como insetos, como alguém que talvez fosse destruído facilmente pelos inimigos. Os inimigos, de repente, nem viram eles. Quantas vezes a gente está diante do problema e começa: não vou conseguir, é grande demais. Eles disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A visão deles de si mesmo era essa: não vamos conseguir. E não somente isso, ele diz depois: e assim também éramos aos olhos deles. Quem perguntou para os gigantes lá como é que eles viam aquele povo? Tu percebe que no momento em que a gente só vê as dificuldades, as tribulações, a gente murmura, a gente reclama, a gente se cansa, a nossa visão fica limitada do que nós somos e também do problema. Eles já estavam dizendo que aos olhos deles, do inimigo, nós também somos pequenininhos. O que você é aos olhos de Deus, eu te pergunto nessa manhã? O que eu e você somos aos olhos de Deus? Éramos criaturas, certo? E nele, em Jesus Cristo, somos filhos. Ouvi uma pregação de um pastor que ele dizia: gente, nós somos filhos. Filho tem intimidade com o pai. O filho vai direto ao pai. O filho pode chegar, acesso direto. Como você se vê diante de Deus? Será que você se vê como alguém que não merece a misericórdia de Deus? Será que você se vê como alguém que não deveria estar aqui nessa manhã? Por que você se vê assim? Se o Senhor morreu na cruz por mim e por você. Eles estavam dizendo: nós somos como gafanhotos perante eles, quando os anaquins mesmo nem estavam ali, e também éramos aos olhos deles. É uma baixa estima, é um senso de derrota, é um senso de pequenez, é um senso de... Gente, quem tinha mandado para aquela missão era o Senhor. Quem indica o caminho para mim e para você é o Senhor. Quem dá a ordem para mim e para você é o Senhor. Quem orienta pela palavra, quem o Espírito Santo direciona, é o Senhor. A gente não pode olhar para as situações com esse tipo de visão. A nossa visão de nós mesmos muitas vezes nos engana. E aqui não estou querendo fazer aquela coisa positiva. Não, eu quero a realidade. O que o Evangelho fez para mim e para você? Nos alcançou, nos salvou e nos transformou no poder do Espírito Santo. Foi isso. E por que nós olhamos como derrotados diante dos desafios? A hora que o Senhor falar, vai que a vitória é sua. Davi por diversas vezes consultava o Senhor: Senhor, eu vou contra esse exército inimigo. E aí?
Pode ir, meu filho, pode ir que eu estou contigo e a vitória é certa. Lembro de Gideão. Você lembra de Gideão? Estava escondido malhando trigo, porque o inimigo vinha e saqueava tudo, saqueava a colheita, saqueava tudo. E aí o anjo aparece, fala para ele da missão. Gideão começa a ficar meio apavorado, meio temeroso. E aí fala assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, o senhor está dizendo que vai comigo, né? Então, eu vou botar aqui essa lãzinha, se o orvalho da noite molhar essa lãzinha e não molhar ao redor, ainda botou uma condição, senhor, tudo bem, vamos lá, vamos usar de misericórdia com Gideão. Tá bom, aí amanheceu, estava lá, a lã seca e ao redor molhado. Não somente isso, senhor, não, mais um pouquinho. Vamos fazer o inverso agora, para me ter certeza que tu está indo comigo. Tá bom, Gideão, vamos lá, pá, realizou. Agora eu estou certo que o senhor vai comigo. Ah, é? Tá bom, então reúne os homens. Homem demais. Aí o senhor falou assim, para tudo, tem homem demais para tu ganhar essa guerra. 32 mil homens. No final ficaram quantos, irmãos? 300. Você se coloca no lugar de Gideão? Eu estava quieto lá, embaixo de uma árvore, lá malhando trigo, quietinho, veio ele, me tirou daquele lugar, eu ainda tentei negociar, não deu jeito, me chamou para essa batalha. Estou bem, 32 mil homens. Vou para cima do exército inimigo com 32 mil, né? Estou bem, estou com dinheiro. Estou bem, estou com situação. Não tem problema que eu não resolva. Gideão, tira, tem homem demais, bota só 300. Vai para a guerra agora. E tem o seguinte, você não vai levantar nada de espada. Toca o cântaro, quebra lá o cântaro, toca a trombeta. A guerra não era de Gideão. A guerra não é minha, a guerra não é sua. A guerra é de quem, irmãos? É do Senhor. Ai, Deus, ensina-nos a viver conforme a vontade de Deus. Existia um contraste. Caleb e Josué, eles creram, obedeceram, tiveram convicção da sua fé, viram a situação com outros olhos, perseveraram e foram abençoados. Daqueles 12 homens que foram espiar a terra, somente eles 2 entraram na terra prometida. Os outros 10 sofreram com a praga e morreram. Os outros espias obedeceram. Eduardo, eles obedeceram, positivo. Porém, viram a pior da situação, esqueceram da sua convicção de fé, de quem os enviou para a missão. Então, nós precisamos ser como Caleb e Josué, que cremos, obedecemos, temos convicção da nossa fé, vemos a situação com outros olhos. Você é daquele que vê o copo cheio ou o copo vazio? Nossa, silêncio, hein? Você não precisa me responder, não. Diante das circunstâncias, você vê o seu copo mais cheio ou mais vazio? Ele está lá no meio. Vai ter aquele que vai falar assim, nossa, o copo falta pouquinho para encher, né? E vai ter aquele, olha, já está no final, o copo está vazio, não vai dar. Como é que você se enxerga? Copo mais cheio ou copo mais vazio? Para a gente terminar, Números capítulo 14. O relato da incredulidade daqueles homens. Veja como é que, às vezes, as nossas palavras, a forma como nós agimos diante do desafio, muda até mesmo o cenário ao nosso redor. Não influencia somente a nós, mas influencia aqueles que estão ao nosso redor. Números, capítulo 14, versículo 1. Eu coloquei aqui como atitudes daqueles que não têm convicção na sua fé. A palavra começa dizendo assim, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. Isso aconteceu depois que eles relataram que a terra, que os anaquins, que as dificuldades. E aí começa aqui. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Já começa aí um certo desespero. Vai guardando essas palavras que eu estou dizendo, desespero. Todos os filhos de Israel murmuraram, murmuração, contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ingratidão.
Percebe? Era cativo do Egito, fazia tijolo, sol a sol, trabalhos forçados. Vai o libertador lá, tira eles do Egito, e eles dizem aqui: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Versículo 3, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Um quê de insolência. Como é que ele fala isso diante do Senhor? E por que nos trouxe aqui então para essa terra, para morrermos aqui? Eles estavam falando com o Todo-Poderoso Deus, irmãos. Não seria melhor voltarmos para o Egito? A apostasia, cansaço da batalha. É mais fácil se afastar dos caminhos do Senhor, porque o caminho dele é estreito, é difícil, né? É mais fácil se afastar, é ficar realmente caído na fé e seguir. Quem aí concorda que a vida do crente é difícil? É difícil? Todo dia. Desde o acordar até o deitar é difícil. Mas essa vida vai nos levar à eternidade. Essa vida vai nos levar às promessas, por mais difícil que ela seja. E aí ele bota assim, versículo 4, e diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. O que ele estava fazendo aqui? Rebeldia. Estava dizendo: Moisés, eu vou escolher um chefe que vai levar a gente de volta para o Egito. Chega lá, a gente vai fazer uma reunião de volta, falar com o faraó, falar com quem estiver lá, para a gente poder ser recebido de novo, voltar a fazer tijolo. Rebeldia. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Versículo 6. Veja a atitude de quem tem convicção da sua fé. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. A congregação estava já de cabeça para baixo, irmãos, murmurando, querendo voltar para o Egito. E aí esses homens se levantam e declaram mais uma vez: a terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo boa. E agora eu quero que você se atente ao que eu vou te dizer agora. A partir do versículo 8, põe para mim o versículo 8, por favor. A partir do versículo 8, nós temos as atitudes daqueles que são convictos a quem servem, de quem é o seu Deus. Veja o que ele diz. Josué e Calebe disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como o pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vamos extrair desse versículo, esses 2 versículos, 3 coisas. Ele começa dizendo: se o Senhor se agradar de nós. Só fala isso, irmãos, quem tem intimidade com Deus. Só reconhece isso quem é íntimo com Deus. Se não for íntimo, não vai dizer: se o Senhor se agradar de nós. Isso é para os íntimos, para aqueles que buscam, para aqueles que investem numa vida com Deus. E eles eram assim. Todas as vezes que o povo andava conforme a vontade de Deus, o que acontecia? Ele vencia as batalhas, ele vencia os desafios. O Senhor agrada-se em abençoar o seu povo. Então ele começa dizendo: se o Senhor se agradar de nós. A primeira atitude de alguém que é convicto na sua fé e crê no que Deus vai fazer é: se o Senhor se agradar de mim. Em outras palavras, se o Senhor se agradar de mim, não tem impossível, Ele vai me abençoar. E ele continua: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo. Os que creem, os que são convictos, são obedientes. E eles eram obedientes. Eles obedeceram para ir, eles obedeceram para trazer o fruto. Inclusive Moisés diz: tenham coragem e tragam o fruto. Eles foram obedientes para trazer o fruto da terra, para poder mostrar.
E agora eles estão se levantando para garantir que aquela terra era boa e que eles iam tomar posse. Os que creem têm um coração obediente a Deus, ouve a sua voz e segue os seus mandamentos. Isso é fidelidade. Caleb, lembra? Cachorro que é leve, né? Conforme o coração, fidelidade àquele que o chamou. Fidelidade. Que Deus nos dê condição de sermos fiéis a Deus. O Senhor está conosco, ele fala mais à frente. Lá no finalzinho do versículo ele diz: o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso é convicção. É você ir para o desafio, é você ir para a batalha, é você ir para aquele exame, é você ir para aquela entrevista, é você ir resolver um grande problema e dizer, sem medo de errar: o Senhor está comigo. É a convicção de que Deus vai à frente, é que Ele que vai abrir, é Ele que vai resolver. 3 coisas. Você viu a quantidade de coisas que eu falei daqueles que murmuram, apóstatas, rebeldia, ingratidão, murmuração, características daqueles que não têm convicção no Deus a quem serve. 3 coisas são pertinentes àqueles que creem. Se o Senhor se agradar de nós, então somente não sejam rebeldes e não tenham medo, e o Senhor está conosco. É assim que nós precisamos ser, irmãos. É assim. Números capítulo 14, 24 é uma coisa que eu não posso deixar de falar para você. Já estamos terminando. Tem um pregador que diz assim, né? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Né? Mas não é disso não. Preste atenção. Números capítulo 14, 24. Lê comigo. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Visto que houve outro espírito, no meio daquele monte de homem, daquela decisão quase unânime, que não era unânime, terra não é boa, os inimigos são grandes, em Caleb houve outro espírito, em Caleb houve outra percepção, em Caleb houve outro comentário, em Caleb houve outra atitude, porque Caleb era fiel e era sensível ao coração de Deus. E o que aconteceu? Ele diz ali, houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eduardo, tem que perseverar para ser crente? Tem que perseverar. Se não perseverar, o que acontece? Netflix, né? Domingo na praia. O tempo não está bom não, mas se estivesse bom, oh Deus. Ser cristão requer perseverança. Mas eu quero dizer uma coisa para você no que diz a questão perseverança. A perseverança que o Senhor espera de nós, nasce no nosso coração, mas é capacitada pelo Espírito Santo. Não conseguiremos perseverar sem a ajuda do Espírito Santo. Guarde isso. Quando você fala assim, eu quero perseverar, saiba que essa força, essa força motriz, é isso que vai te fazer perseverar, não é nossa, mas é do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Na hora que você falar, eu quero perseverar, ali diz, a palavra registrou, ficou registrada que ele perseverou em seguir. Perseverar em seguir é uma característica daqueles que creem. E ela é auxiliada pelo Espírito Santo de Deus. Eduardo, tá bom, Caleb fez isso, Caleb deu a cara para bater, literalmente lá, levanta, cala todo mundo, Caleb proclama de que se o Senhor for com ele, ótimo. O que é que Caleb ganhou com isso? Vá até Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6. Deus havia prometido a Josué e Caleb que eles herdariam a terra. E que daqueles 12, só eles herdariam a terra.
A palavra diz que os outros 10 morreram por uma praga. E que Josué e Calebe herdariam a terra. Aí vamos lá para Josué, damos um pulo. Veja o que diz a palavra em Josué, capítulo 14, versículo 6. Os filhos de Judá, que era a tribo de Calebe, chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Imagina ele falando isso para Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Ele tinha 40 anos. E eu lhes relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em quê, irmãos? Em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou, Calebe falando, com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Quando ele entrou para espiar a terra tinha 40, passaram 45, e ele estava lá. Veja o que ele diz: estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Versículo 12. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Lembra? Que eles falavam, as cidades são grandes, eles são grandões, nos veem como gafanhotos. Se o Senhor estiver comigo, 85 anos, 45 anos depois daquele episódio, Calebe continua com o mesmo espírito, crendo. E ele diz: se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. 45 anos depois, na hora dele tomar posse da herança, na hora que ele estava lá na frente, ele se lembra de tudo que aconteceu e diz: eu tenho a força que eu tinha quando eu tinha 40. E tem mais. Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor for comigo, eu vou lá e tiro os anaquins de lá. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. A promessa se cumpriu, irmãos. 45 anos depois. E isso me chamou uma atenção, porque falou assim, às vezes a gente não quer esperar um ano, a gente não quer esperar um mês, a gente não quer esperar uma semana. Ele foi fiel aos 40 anos de idade, se posicionou, viveu. Aos 45 anos depois, ele se coloca diante de Josué e fala assim: tu lembra, né? Lá no tempo de Moisés, aquela promessa que ele fez para mim e para você, está lembrado? Ótimo. Então, hoje eu estou tão forte quanto naquele tempo. O que ele tomava, eu não sei. Eu estou tão forte quanto naquele tempo. E vou dizer mais. Se os anaquins, em outras palavras, estiverem lá, se o Senhor for comigo, eu entro lá e expulso eles. Gente, ele fez um contraste. Eu tenho 85 anos, mas ainda com 85 anos, se o Senhor for comigo, eu vou entrar e vou tomar a posse da terra. O que isso aponta para a gente? Mesmo que eu tenha limitações, a força não é minha. A força é de quem? É do Senhor. Meditando nessa palavra, eu pedi a Deus que eu pudesse ter a fidelidade
e a sensibilidade ao coração de Deus que Caleb tinha. Isso faria diferença na minha vida para sempre, porque não era só um momento, mas daqui a 45 anos. Se daqui a 45 anos eu estiver crendo, sendo fiel e sensível ao coração de Deus, irmãos, não há impossíveis para mim, não haverá impossíveis para você, porque Deus não muda, Ele é fiel e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Talvez no meio do caminho, está demorando, tem 30 anos a guerra, já passou, já estou por aqui, não estou vendo a terra que Deus me disse que ia me dar. Isso é muito da gente, né? É muito humano, mas que a gente possa ter um coração como Caleb, um coração que é sensível, e ainda se colocou à disposição de Deus com 85 anos, para ir para a guerra e tomar o que fosse necessário. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Queria que você meditasse nisso que nós falamos nessa manhã. Eu não sei como você está, não sei se você se identificou com algo que foi falado aqui nessa manhã. Talvez você tenha se identificado, talvez como aqueles que veem o copo mais vazio. Talvez tenha se identificado como Caleb e Josué, que creram. Talvez, em alguns momentos, a gente sabe que tem momentos que o vento bate forte e a gente se vê como os 10 espias. Eu não sei, mas eu queria te dar um tempo agora para que você pudesse colocar o teu coração diante do Senhor. Derramar o teu coração dizendo: Senhor, eu sou desses, assim ou assado, eu sou assim, mas eu quero ser como Caleb, fiel a Ti, sensível à Tua voz, daqueles que perseveram em seguir o Senhor. Oh Deus, oh aleluia, oh Deus Todo-Poderoso. Olha aí no lugar que você está. Não há impossíveis para Deus, meu irmão. Não há impossíveis. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode realizar coisas grandes e tremendas. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos perseverar em crer. Perseverar em seguir. Talvez você esteja angustiado com alguma situação. Coloca diante do Senhor, a hora é essa, a oportunidade é essa. Coloca diante do Senhor aí onde você está, o que tem te inquietado. Não murmure, não se rebele, não joga a toalha, não desista, não se permita voltar ao Egito. Esse caminho é estreito, esse caminho é difícil, mas Ele vai te levar para a eternidade. Ele vai apontar o cumprimento de cada promessa do Senhor para a sua vida. Não se esqueça, a vida do crente tem propósito. As situações na nossa vida, cada uma delas tem propósito. Nada é por acaso, nós não vivemos pelo acaso. Todos os nossos dias já foram preparados pelo Senhor. Ele sabe exatamente o que você está passando agora. Ele sabe exatamente da situação que você está agora. Derrama o teu coração na presença do Senhor. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, visita os nossos corações, sonda os nossos corações, Espírito Santo. Oh Deus, nos ajuda a vencer os limites, nos ajuda a vencer a incredulidade da nossa carne, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja sensível, seja conforme o Teu coração.
Oh, meu Deus, queremos ser diferentes, queremos ser como aqueles que creem, queremos ser como aqueles que esperam em Ti. Não queremos ser como aqueles que são levados pelas circunstâncias. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, nos abençoa nessa manhã, Senhor. Aleluia. Vamos cantar.